falar um pouco sobre essa ideia, é que a gente estabeleça uma conversa com artistas que estão participando, que irão participar da mostra de obras projeto do MUBI. São artistas, né, que doaram peças para o acervo do MUBI. O Márcios é um desses artistas. A gente vai começar falando um pouco das obras que ele já expôs no museu. Eu vou compartilhar aqui a tela. Márcio, Oi, Márcios, está escutando? alô? Oi, Márcios, está escutando a gente? Agora eu tô. Então tá, vamos começar, Márcios. Eu estava falando um pouco Eu sobre a tô com ideia. imagem aí para vocês? Oi? Tá aparecendo minha imagem ou não? Não, não tá. Vai aparecer já já, então, porque apareceu aqui permitir, mas eu não sei o que aconteceu. Tá, a ideia, Márcios, desses encontros, como a gente tinha falado, é conversar sobre com artistas que possuem trabalhos no acervo do museu. Você doou para a gente, né, uma peça que é o Penetra. A gente fala dela daqui a pouquinho, mas eu queria iniciar um pouco lembrando da sua primeira participação no MUBI em 2016. Você Uhum. está enxergando aqui a foto do sessão diagonal aqui no MUBI? Tô sim. E foi um momento lá no inicial da nossa gestão no museu e que a gente ainda tinha algumas paredes falsas, né? Porque todo o nosso processo foi de retirando essas paredes e como essa branca que na verdade tá sobreposta ao já existia no museu, né? Mas era uma parede falsa sobreposta ao corrimão projetado pelo Paulo Mendes. E a gente falava muito naquele momento sobre a importância para o seu trabalho da arquitetura, o modo como você, mais do que colocar objetos no espaço, você ativa esses espaços, você transforma os espaços, você age sobre eles, mas também sempre com uma espécie de ironia, de humor, né? Sempre fazendo com que a gente passe a duvidar daquilo que a gente percebe. Aquilo que a Uhum. gente vê no seu trabalho nem sempre é aquilo que acontece no seu trabalho, né? Então, a gente Uhum. podia começar falando um pouco sobre esse lugar da visão na sua obra, porque a gente ela sempre nos ilude, a gente está sempre desconfiando daquilo, né? Então a ideia de que eu tenho que acreditar mais naquilo que eu percebo com outros sentidos ou naquilo que eu penso do que naquilo que eu vejo, né? Uhum. Eu fiquei pensando, é engraçado que esse trabalho, ele é um trabalho que eu fiz a primeira vez num espaço pequeno, né? E era no espaço da Galeria Luiz Estrina, que era uma sala pequena. E esse trabalho ele foi adquirindo um caráter, ele foi me mostrando que ele pode se relacionar com a arquitetura de uma maneira que era muito interessante, assim, né? Porque a princípio eu tinha feito ele subindo uma escadaria que tinha na antiga galeria e ele ficava do lado esquerdo, então ele era um espaço que você quase tocava para passar, era quase uma passagem assim. E é interessante esse tipo de trabalho que eu principalmente com o passar do tempo, eu comecei a aprender muita coisa com ele, assim, eu comecei a entender o trabalho do ponto de vista do espectador também, né? Porque é um trabalho que eu não tinha muito, eu não sabia muito bem o que ia acontecer, né? Porque ele é um trabalho que ele funciona muito nessa relação do espectador com a arquitetura, né? Do espectador com o espaço. Ele faz o intermédio dessa relação, né? E ele cria essa ilusão de uma barreira, né? Uma das últimas vezes que eu falei desse trabalho, assim, que foi uma entrevista que eu gravei há pouco tempo, eu fiquei pensando muito numa relação de transgressão do espaço, né? Porque o meu trabalho lida muito com a ideia lida muito com essa ideia do como a organização do espaço tem
ter um controle sobre o nosso movimento, sobre nossas relações tanto com o espaço arquitetônico, mas também numa escala maior, com mapa, né, como o desenho do espaço, como a gente está sempre orientado pelo desenho, né, como esse desenho é importante na nossa relação com o espaço, né, e como transgredir. Esse trabalho, eu acho que ele convida à transgressão, né, porque ele é como se fosse um vidro, você percebe esse bloqueio no espaço museológico, no espaço de uma galeria, no espaço do museu, que é um lugar onde as pessoas têm que ter um comportamento específico, né, de não tocar na obra e você precisa, né, para você perceber o trabalho, você precisa realmente transgredir essa necessidade, esse controle, né, essa regra de limite, né? Então ele depende um pouco dessa transgressão do espectador. Ele pressupõe que a gente duvide daquilo e fala, deixa eu ver se isso aqui é um vidro mesmo, né? E não tem nem aquilo, né? Porque na verdade ele precisa da sua percepção para, né? Ele se monta na sua cabeça, né? Porque ele é uma pintura na parede e essa relação de tridimensionalidade, de volume, a gente que constrói, né? Uhum, é Então muito mais uma ideia, a né? gente precisa duvidar da gente mesmo, né? Do que a gente percebe, da nossa própria percepção. Pra ele, Será que aquilo que eu vejo existe mesmo, né? É um pouco cartesiano, uma reflexão filosófica sobre será que aquilo que eu vejo não está me enganando? Mas é, você tem vários trabalhos que você lida com a noção de ilusão, né? Aqueles trabalhos que são em metal, que são fitas que pendem como se fossem leves, mas são super pesadas, né? Você inverte os usos dos materiais em alguns trabalhos, né? e sim, eu acho que, por exemplo, nesses trabalhos que são dessa série Isolante, tem uma. Eu estou chateado que minha câmera não está funcionando, queria que as pessoas me vissem também. Por que que não está funcionando? Espera aí. Eu ponho aqui, tem uma barrinha cortada de vídeo, assim, ó. Aí eu ponho iniciar vídeo e ela. Ó, não vai. Bom, tudo bem. Tudo bem, né? Eu até pus uma roupa bonita hoje e tal. Tava de pijama há 40 dias. Bom, É, não, então os isolantes, eles surgiram junto com Sessão Diagonal, na verdade. Foi uma exposição que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Era uma exposição na galeria que no andar de baixo tinha esses trabalhos dessa série Isolante. Os isolantes também tinham uma coisa de demarcação no espaço. Eles eram situações onde eu criava uma espécie de demarcação, como se fosse uma demarcação de território, de um limite pequeno, né? Eu fiquei muito pensando nessas relações de apropriação do espaço público, assim, sabe? É, como no espaço público, na rua, por exemplo, as pessoas colocam, às vezes, pinta a calçada, colocam um tijolo, coloca um pedaço de ferro e aí passa uma fita para delimitar aquele espaço, né? E então eu fiquei pensando como pensar nessa relação de apropriação provisória do espaço, mas de alguma maneira tornar aquilo um objeto escultórico, né? Assim, de criar uma relação de permanência e de aquele espaço vazio que é um espaço que é o espaço interior daquele limite, ele está representado pela escultura que então ele fica é um trabalho que fica nessa dúvida entre o que é o espaço de dentro e o objeto que está sendo usado para isolar aquela área, né? Também falava de área, né? Falava de demarcação de território de alguma maneira.
Uhum. E tinha isso também, né? Que eu usei as fitas, às vezes tensionadas é, e às vezes elas estavam em repouso. Então, elas às vezes pareciam que tem uma elasticidade, né? Dava uma característica elástica pro objeto, que é um objeto rígido, né? Então, isso também de alguma maneira tem essa relação com essa dúvida da percepção. Você falou bastante, falou um pouco sobre a ideia do território, do limite. A gente podia falar um pouco do processo, né, do trabalho que foi parar no MUBI, né, que começou com uma discussão sobre limite, sobre portão, sobre grade, sobre fronteira, né, que em vários dos seus trabalhos você aborda isso. E aí você reproduziu, né, conta um pouco da reprodução do portão da Fundação Emaclabim, que está exatamente em frente ao MUB, e do modo como você estabeleceu esse diálogo com essas duas instituições. Foi um momento muito importante para o próprio museu, que sempre foi muito desconfortável com essa grade, né? A gente sabe, né, que ela não foi projetada pelo Paulo Mendes da Rocha, mas também sabe da impossibilidade de tirá-la. E eu acho que o seu trabalho no MUBI é, foi um jeito de romper simbolicamente essas grades e aproximar duas instituições, né? Fala um pouco Uhum. desse processo. Então, então começou tudo com o convite do Gilberto Mariotti, né, para fazer esse trabalho na Imaclabim, que é um trabalho que eles convidavam um artista para fazer um para pensar uma obra principalmente para o jardim, né, da Imaclabim, e que se relacionasse com a casa, com a coleção, né, e que tivesse uma relação específica com aquele lugar, né? Então, eu comecei a pensar muito nessa relação né, que é uma casa-museu, né, tem uma história, né, tem uma coleção, tem escolhas ali na decoração, no modo como as coisas estão organizadas, na formação daquele jardim, que eu fiquei pensando, toda vez que eu ia visitar aquele espaço, eu me colocava numa posição, assim, eu ficava muito pensando que qualquer objeto que eu colocasse lá ia ser um intruso naquele lugar, né? Por isso que daí no fim a exposição se chamou Penetra. E a ideia inicial eu queria fazer tinham dois trabalhos principais, que um era essa réplica do portão da frente do museu, no jardim, como se fosse um biombo, assim, né? Uma espécie de ironia dessa limite do espaço também, né? Do privado e do público, né? Como uma escultura de jardim. E desse portão que estava no jardim, eu tirei algumas lanças que eu misturei algumas dentro da coleção. Então, as lanças que faltavam no jardim, eu espalhei acho que eram 5 ou 6 lanças. Então, tinham duas no jardim, duas dentro da coleção, eram 5 total. E uma, no meio do processo, surgiu a ideia de fazer uma relação, né, de vizinhança, né, de trocar uma lança com o portão do MUBI. E aí eu lembro que na época vocês estavam mostrando o Cidade, né, o Marcelo Cidade, e a gente conversou e achou interessante essa troca, né, de colocar um trabalho meu dentro da instituição que estava recebendo o trabalho dele, e de colocar uma ratoeira dele dentro da coleção da Imaclabim, né, que acabou sendo um trabalho do Cidade que faz parte da minha exposição, né? E essa ratoeira ficou dentro de uma vitrine que tinha umas cerâmicas chinesas e umas coisas assim da coleção dela, e tinha essa ratoeira no meio. Então,
a exposição inteira tinha essa coisa de se intrometer no meio da coleção como, né, um objeto estranho ali no meio, mas ao mesmo tempo comentar essa relação da privacidade, da, 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 da relação de como o portão e os adornos de portão mascaram um pouco essa relação opressiva, né, dessa limitação do público e do privado, né, dessa necessidade de grade, né, essa necessidade de manter uma distância social do que está fora, né, assim, de ter um lado de proteção, mas ao mesmo tempo, desde, sei lá, da Art Deco, assim, você tem uma, uma relação com esses objetos de proteção, de tentar adornar, tentar suavizar, tentar transformar aquilo numa coisa mais natural, né? Então essa lança tem uma coisa um pouco de aquelas canas de lago, assim, né? Tem um adorno que parece uma coisa meio natural, assim. Ah, legal. Você tratar dessa questão ali de você nunca quis colocar um objeto lá, né? Um objeto fora, fora do, sim, no sentido que tivesse a ver com o contexto. E grande parte da sua obra tem sempre esse tensionamento com o espaço urbano, ou com a arquitetura, ou com o mapa, ou seja, com a representação do espaço, com a cartografia. Mas, entretanto, você também tem alguns trabalhos, poucos, né, em que você se preocupa, né, em pensar num sentido mais objetual, né? E Uhum. uma dos trabalhos que eu queria conversar com você, a gente tinha falado um pouco disso, é aquela exposição que você fez na galeria Luiz Estrina, chamado Imóvel, é, Imóvel instável. como é que é? Imóvel instável. Instável, que era um diálogo muito direto com um trabalho com a ideia do Mobile, né, do Calder, que te interessa muito, essa tradição ali é, da escultura, mas que não é bem escultura, que tem um tensionamento com o espaço, tem uma discussão de equilíbrio, mas invertida a partir de algo que tá estático e não tá flutuando como os móveis, né? Uhum. E aí você me contou certa vez um pouco de um projeto de filme para Uhum. discutir, né, o Mobile do Calder, que pertence ao IAB, aquela é, viúva negra, né? Assim, Uhum. você podia comentar um pouco a relação desse trabalho aqui do imóvel instável com os móveis do Calder e um pouco que lugar que essa peça ocupa um pouco no seu imaginário, essa ideia do mobile. Sim. É, eu acho que esse primeiro mobile quer dizer, que é o imóvel, né? Imóvel instável, ele vem até o nome, né? Diretamente do Calder. É, tem ele tem uma relação de completamente contrária, na verdade, né? Assim, ele é um sistema de movimento que vem dessa ideia né, do equilíbrio, né, da divisão dos pesos e de você ter um equilíbrio que funcione. Só que ele é todo ancorado no chão, porque esses pesos são feitos de concreto e ele tinha, além dessa relação com equilíbrio, né, né, que tem um pouco o contrário dessa leveza que tem o Calder, aqui tem um peso, né, ancorado no chão, e a única peça que é mais leve, que está um pouco mais vulnerável ao movimento, é a última peça desse conjunto, que é uma moeda na última ponta, né? Então, na verdade, assim, se você pensar, a gente tem aqui uma estrutura de equilíbrio, né, que está toda estática,
baseada na divisão dos pesos, né? E mantém essa moeda em pé. Então, acho que é um trabalho que, além de falar das relações de equilíbrio, de volume, de ocupação do espaço, ele é um trabalho que, de alguma maneira, lidava com essa questão da economia também, sabe? Assim, assim, se você for pensar na estrutura toda desmontada de concreto, ela é uma pirâmide, né? Ela é uma base de pirâmide que vai diminuindo até chegar na moedinha, assim, na última peça é quase que a ponta da pirâmide, assim, e depois vem essa moeda. Então, eu acho que eu fiquei pensando muito, até tem um texto super legal da Luísa Duarte, que ela escreveu sobre essa exposição e sobre esse trabalho, que dava nome à exposição, que fala muito dessa relação do desequilíbrio, que é uma coisa mais formal, né? Como esse objeto está estático e equilibrado num desequilíbrio, né? Assim, ele tá estruturado e ancorado numa situação em desequilíbrio, né? Então, as peças não estão retas, elas estão ocupando espaço de uma maneira completamente sem nenhuma organização, quer dizer, visualmente não está organizada com equilíbrio, né? Ela está pendendo para alguns lados, tem pesos que puxam a estrutura para um lado e para o outro, mas a moeda está em pé. Então, acho que é um trabalho que eu acho muito interessante pensar de novo nele hoje, assim, de como essa estrutura financeira, econômica, a gente começa a pensar como a gente divide a vida das pessoas e a economia, né? Como a gente pode pensar em duas coisas separadas, né? Assim, na relação econômica e na estrutura, né? Então a estrutura pode estar toda desequilibrada, mas se a moeda estiver em pé, as coisas estão funcionando, sabe? E fala um pouco do seu projeto de fazer uma ficção, um filme a partir da escultura do Calder. Então, esse trabalho é um trabalho que ainda não existe, né? Mas é um projeto. Eu comecei a entrevistar algumas pessoas. Eu queria criar uns personagens, porque na verdade assim, esse trabalho começou um pouco quando eu vi pela primeira vez o Calder no IAB, que foi não muito tempo atrás. Eu sabia que tinha, sempre soube que esse Calder ficava lá no IAB, mas eu acho que há uns 3 anos, 4 anos atrás, eu fui com um amigo que é arquiteto, que é professor lá da escola da cidade. Ele falou, vamos lá ver o Calder e tal. Foi uma coisa muito impressionante, assim, né? Você entrar naquele lugar que era um prédio que tem o escritório do Paulo Mendes da Rocha, que tem o escritório de vários arquitetos importantes, que é a sede do IAB, né? Que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Aquele Calder e assim, a fachada do prédio estava toda deteriorada, né? Assim, estão agora reformando o prédio, tudo assim, mas eu lembro que era assim, tinha uma livraria embaixo e aquele salão vazio, assim, né? Que é esse salão aí que você está mostrando, com esse Calder, que é um Calder maravilhoso, né? De 46, se eu não me engano. Entre final de 40 e começo de 50. E esse Calder lá, assim, né? Eu fiquei pensando muito, essa primeira foto aqui à esquerda já é um projeto recente, né? Depois que eles reabriram esse espaço, a Maria do Carmo fez uma exposição com o Julião Sarmento e o Calder nesse espaço. Depois abriu a galeria central no subsolo.
E o Calder foi para fora do Brasil, para restauro, depois para uma exposição e tal. E quando ele voltou, ele foi para o IMS. Então ele fez, ele saiu para essa exposição, acho que não sei se foi na Tate ou no MoMA, acho que foi na Tate essa exposição do Calder que ele saiu. E ficou depois assim, ele não voltou mais para o IAB, né? Lá agora, assim, o ponto de partida para o filme, na verdade, era esse gancho do Calder que tem ali, que era um gancho vazio, né? Então tem esse espaço ali embaixo e tem um gancho que está lá no teto, é como se estivesse esperando o Calder. E a ideia do filme era um pouco falar da arquitetura, falar desse momento, que era um momento assim pré-Brasília, né? Assim, é uma coisa meio que a arquitetura tinha um papel importante na formação da cultura brasileira e assim tinha uma coisa começando de um projeto de arquitetura moderna brasileira, assim. E foi esse momento em que o Calder doou esse trabalho, né? Segundo algumas pessoas que eu entrevistei, tem várias versões, né? De que o Calder doou para o IAB, tem umas pessoas que dizem que o Calder doou para o Rino Leve. Então tem essa coisa assim, uma coisa que era uma relação muito de amizade, de contato desse momento efervescente da arte, da arquitetura ali, assim, né? Eu fiquei pensando em fazer um filme que falasse sobre isso, mas uma ficção, né? Que eu ia usar os diálogos das pessoas que eu entrevistei em personagens que são personagens meio fictícios, assim, mas meio abstratos, assim, né? Como se pudesse animar algumas coisas como o próprio gancho e o vazio, sabe? Então é um diálogo entre esse vazio e o gancho, sabe? Ainda estou escrevendo, mas acho que era para ser para uma exposição agora em maio em Berlim, mas no final nem consegui filmar e nem consegui fazer exposição, obviamente. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, tem a ferramenta de levantar a mão aqui e eu abro o microfone. Pode falar, Flávia. Então, Márcios, essa questão do filme remete um pouco ao início da sua carreira, quando você trabalhou com performance? Então, eu fiz um trabalho, né, tanto o vídeo quanto performance são coisas que eu tenho muito interesse, mas eu fiz poucas coisas, né? Assim, a performance eu fiz um trabalho que era um trabalho que envolvia meu corpo, né? Porque eu precisava, mas era um trabalho de desenho praticamente, né? Assim, era um trabalho muito da ideia de desenho. Eu acho que o vídeo ele tem uma coisa muito ligada ao meu processo de escultura, assim, né? De entender. Eu tenho poucos trabalhos de vídeo também, mas todos os trabalhos de vídeo têm uma relação muito forte com a ideia de escultura, assim, ou de tridimensionalidade. Eu fiz um trabalho que era um trabalho que chamava Eclipse, que é um vídeo que é uma... não sei como eu consigo explicar, mas é uma cena é um contraluz, assim, de uma ferramenta uma esmerilhadeira que vai comendo uma moeda. Então ela tem uma coisa muito forte com essa ideia da escultura, de transformação do metal em energia, em fogo, né? Então ela tem uma coisa muito... o trabalho de performance que eu fiz, eu acho que eu só fiz um, que foi o que eu fiz na Vermelho, que chamava Cadarço, que eu saía caminhando pelas ruas em volta da Galeria Vermelho e uma máquina ia produzindo o cadarço que me dava linha para poder continuar o caminho, né? Então era uma coisa meio quase de mapeamento, né? De criar um mapa, assim. Eu acho que esse trabalho de performance tem muito a ver com os trabalhos que eu faço até hoje de desenho, né? Mesmo
um trabalho recente que eu fiz agora com a área, que era também uma tentativa de fazer, então eu posso considerar ele performance, segunda performance. Que era um trabalho que eu ficava tentando fazer um círculo na cidade com GPS. E a cidade tem todo o grid, né, de ruas, né, que é uma coisa meio ortogonal, assim, que não me permite fazer uma curva quase, né? Então eu tinha que ir encontrando uma maneira de ir corrigindo essas curvas e desenhando. Então, os dois trabalhos que eu tenho de performance têm muito a ver com meus trabalhos de desenho. Ô, Márcios, eu sinto informar que a gente está com o nosso tempo esgotando, porque a conexão vai cair muito em breve. Eu tenho algumas pessoas querendo fazer perguntas, que levantaram a mão. O Guilherme Friso havia sido o primeiro. Eu não sei se vai dar tempo, Guilherme. Então, a gente tem menos de 1 minuto de conversa aqui. E eu queria, antes de mais nada, te agradecer publicamente, Márcio, pela sua generosidade, não só de estar conversando com a gente hoje aqui, mas por também ter doado um projeto para a coleção de obras projeto do MUBI. Então, vamos meio que encerrar, porque a gente tem alguns segundos, e convidar todos para a semana que vem, dia 14, uma conversa com a Regina Silveira, né, que a gente vai dar prosseguimento a esses bate-papos. Obrigado, Márcios. Obrigado a você, satisfação. Prazer, Cauê. Prazer foi meu.